3, 2, 1. Vamos lá para a nossa terceira aula, então, do curso AR. Então, vamos lembrar um pouquinho do resumo da aula 2 e da aula 1, o que nós falamos. Então, nós fizemos lá a nossa carta de consciência. Depois, nós começamos a entender os tipos de consciência que nós temos e a consciência do eu. Então, quando as coisas rodam em torno de mim, e a consciência da unidade, quando eu entendo a minha importância, mas também entendo a importância de todo o sistema que eu faço parte. Depois nós somos para o estado da mente, que daí nós fizemos aquele teste, estado de julgamento e estado de paz. E eu acredito que cada vez que a gente for andando, cada vez mais a gente vai ficar em estado de paz se a gente tiver consciência. E se a gente não tiver consciência, a gente vai surtar mesmo. É muito importante que a gente olhe para dentro. Nós entendemos sobre dualidade humana, que nós temos dois lados, nosso lado luz e nosso lado sombra. Nós precisamos aceitar ele, nós vamos falar disso de novo hoje. Nós aprendemos a fazer respiração alternada e daí nós combinamos, né, de vocês fazerem isso. Alguém fez, conseguiu fazer durante a semana a respiração alternada? Fez, Gláucia? Deu certo? Dá resultado, né? Se vocês quiserem conversando comigo no chat hoje, gente, como a gente tem bastante conteúdo, eu até prefiro, tá bom? Porque daí vocês não cortam a gravação e a aula e a gente vai trocando informações, fechado? Hoje tem bastante coisa mesmo. Aí depois nós somos para a autoimagem como critério e a gente entendeu o que nós pensamos sobre nós, o que os outros pensam sobre nós, e daí a gente fez uma congruência entre o que eu penso e o que os outros pensam, e cada vez mais a gente vai andando para a nossa transparência. E daí nós fizemos a afirmação que todo mundo deveria estar fazendo isso, porque quanto mais eu afirmo quem eu sou, melhor eu fico, com mais vitalidade eu fico, e assim as coisas vão caminhando na nossa vida. Depois a gente foi para os níveis de aprendizado e a gente entendeu que tem coisas que a gente não sabe, que a gente não sabe. Depois a gente entendeu, tem coisas que eu sei que eu não sei, e a gente vai parar aqui. A gente sabe que a gente sabe, mas a gente tem que treinar. Então, tudo o que a gente fez no AR, no BIM até hoje, nós precisamos treinar. Isso está acontecendo comigo, talvez esteja acontecendo com vocês também. Cada dia mais eu estou em mais estado de paz, cada dia mais eu estou em mais, sabe, tranquila, mais plena, porque eu estou tendo consciência de que eu sei que agora eu sei e agora eu preciso treinar. Tá acontecendo isso com vocês? Tá, mais ou menos, 3 aulas, né? É treino, né, Bea? É treino. E daí a gente começa a entender que cada vez mais a gente vai conseguindo chegar na competência inconsciente que é eu sei, e agora eu não preciso mais pensar que é o carro, né? É como a gente anda de carro. Aí nós somos para a lei da consciência, que a pessoa que chega na nossa vida é a pessoa certa para aquele momento, nós precisamos aprender com ela. Tudo acontece como tem que acontecer. O começo de algo é o momento certo, e quando termina algo é porque tinha que terminar. Gente, vivam essas leis que vocês vão viver plenamente todos os dias, de verdade. Façam isso. Se acontecer alguma coisa que vocês não gostaram, lembra da segunda lei. Tudo acontece como tem que acontecer. Muda o seu estado mental, muda. Você para de julgar e começa a entrar em estado de paz, tá? Parece fácil eu falando, mas é treino. Lembrem disso, treino. Depois a gente foi para as leis do amor, do Bert Helling, e daí a gente entendeu que hierarquia de tempo. Primeiro os mais velhos, depois o equilíbrio de dar e o equilíbrio de receber. Todos têm o direito igual de pertencer, e o amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. E daí nós fizemos lá a nossa influência genética e nós escrevemos a carta para os nossos pais. E daí aqui é muito legal que eu recebi feedbacks de 2 pessoas, mas que para mim já valeram o AR inteirinho. Com certeza mais gente fez isso, mais gente escreveu a carta, talvez tenha esquecido de dar feedback, ou talvez foi tão intenso que não lembrou de fazer, mas foi libertador para algumas pessoas, né?
E daí eu vou abrir 2 minutos, tá, gente? Olha, vamos combinar já. Eu vou deixar falar realmente 2 minutos, porque a nossa aula está cronometrada e eu vou cortar. Fechado? Eu vou fechar o microfone. Combinado? Então, eu vou abrir para vocês falarem, porque é importante esse feedback, mas lembra de ser otimizado. Fechou? Alguém quer falar que escreveu a carta para os pais? Como se sentiu? Para compartilhar? Cri, cri, cri. Oi, Bea, eu falo. Fala, Má. Deixa eu tentar ligar meu vídeo, é porque ficar ruim. Se ficar ruim, você fala que eu fecho o vídeo. Tá bom, vai lá. Então, eu fiz a carta. Engraçado é que quando você termina, você descobre que tem mais coisas. Eu termino, mas foi assim, incrível, assim, foi libertador, apesar de ter um relacionamento muito bom com meu pai e com minha mãe. Mas foi muito bom, assim, veio na minha cabeça que eu nem imaginaria que viesse. E eu coloquei para fora ali na carta, que eu aceitava e que eu honrava, né, o meu pai e a mãe. Mas eu terminei a carta, eu tinha vontade de voltar e escrever mais um pouquinho de alguma coisa que me veio na cabeça. Isso, sensacional, Má. Obrigada aí pelo feedback. Parou o seu áudio. Bom, parou, cortou. E daí, gente, olha que interessante, né? Quando a gente está escrevendo algo e a gente tem vontade de escrever de novo, por que não? Por que não escrever de novo? Por que será que a gente se limita tanto? E eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu ontem no nosso grupo. Eu até deixei aqui para poder ler para vocês como a nossa mente já está programada para nos cobrar e para nos criticar. Eu mandei uma mensagem super assim, ó, ontem de noite. Eu falei assim, ó: boa noite, meus amores. Ainda não recebi a história de 6 capítulos de ninguém. Em nenhum momento eu falei que era obrigatório. Em nenhum momento eu tô cobrando vocês. Eu só fiz uma carinha de triste porque eu não consegui saber a história de 6 capítulos de ninguém. Vocês entenderam? Quantas coisas na nossa vida a gente se cobra e a gente se critica sem precisar. E foi por isso que eu mandei áudios de coração ontem. Desculpem se foi muito forte, mas nós vamos falar sobre isso hoje. Você não é obrigado a fazer nada. Você só faz aquilo que você quer fazer. E sabe, tá tudo bem. Eu vou repetir. Você não é obrigado a fazer nada que você não queira. E está tudo bem. Quanto mais você se criticar e mais você se cobrar, menos coisas para você vai fazer. Faz sentido, gente? Bea, Oi, Glaucio. dá para falar da carta ainda? Pode falar, 1 minutinho. Eu tive uma experiência um pouco diferente da Mariana, porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai, né? Hoje ele já é falecido, faz alguns anos, uns 4 anos talvez. E aí, nos últimos meses em que ele estava vivo, eu procurei mudar isso, porque ele faleceu com câncer, então foi bem complicado, né? E aí, na carta, eu falei tudo que eu gostaria de ter falado e não falei, né? E aí, que nem eu falei pra você, eu mandei, assim, foram 3 páginas e meio rolo de papel higiênico, né? Então, foi libertador mesmo, foi muito bom. E aí eu escrevi pra minha mãe, e minha mãe hoje é viva ainda, né? E aí eu tive a vontade de entregar essa carta para ela. E eu acho que eu vou entregar sim, porque a gente tem que falar, eu acho, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada pelo seu feedback. Para mim, já ganhei a minha aula só com seu feedback, Glaucia. Obrigada. Porque, já que você falou, eu vou expor rapidinho. A Glaucia não queria nem falar comigo no começo. E olha como já quebrou aí um monte de crenças, de limitadores, está se expondo, está falando. Isso é sensacional. Parabéns, viu? Obrigada. De verdade. Bom, vamos lá, vamos continuar. É isso, é libertador mesmo, gente. E assim, ó, escrevi uma carta.
esqueci de falar alguma coisa. Escreve outra. Deu vontade de entregar a carta. Entrega. Comece a se preocupar com as coisas que você faz, não com as coisas que você deixa de fazer. Eu tenho uma tatuagem no meu braço aqui, está escrito assim: mais vale a intensidade de um momento do que o arrependimento de uma vida inteira. Da vida eu levo a vida que eu vivo. Então, a gente tem que ser intenso no que a gente faz sem se cobrar tanto. E a aula de hoje é sobre isso, inclusive. Bom, gente, daí, continuando, gratidão de novo, Gláucia. Nossa, ganhei minha noite já. A gente já falou sobre as cartas. E daí a gente foi contar a nossa história. E daí você é a história que você conta sobre você. Qual é a história que você vem contando de você? Será que você vai conseguir ressignificar a sua história se você não contar ela para ninguém? Se você não contar ela de novo para você? Quanta coisa da sua história que você sabe que você precisa ressignificar, mas você ainda não se permitiu dar esse passo. E eu tenho certeza que depois da aula de hoje você vai se permitir a fazer o que você tiver que fazer para fazer a tarefa de hoje da aula, que está sensacional. Daí na nossa história a gente falou de infância, adolescência, juventude, fase adulta, meia-idade e velhice. Aí a gente foi para a autorresponsabilidade e agora nós vamos entrar na aula 3. E por que eu faço todas as vezes essa revisão? Porque o AR ficou igual ao método BIM, é engrenagem. Se a gente esqueceu o que a gente aprendeu na primeira aula, a gente não vai para a terceira aula. Por isso que eu vou voltando, tá bom? Porque eu sei que existem as pessoas que vão pegar a terceira aula sem assistir a primeira, e tá tudo bem, mas daí volta para a primeira para assistir a primeira, tá? Então, isso é sensacional. Então, vamos lá para terceira aula. Terceira e penúltima aula, com dor no coração. Necessidades inconscientes. Não chorem. Necessidades inconscientes. Vamos começar por elas. O que são necessidades inconscientes? São situações internas que geram desconforto. Oi? Você vai compartilhar a tela? Não está compartilhada? Não. Agora que vocês me falam? Eu estou tentando falar com você. Eu achei que fosse alguma coisa aqui que eu tinha feito errado. Eu ia até perguntar para Eli agora no Ai, gente. grupo. Eu estou tentando falar com você com o nosso combinado. Ah, meu combinado tá lá, então nem tô vendo o combinado. Bom, peraí que eu já vou voltar lá. Pronto. Agora estão vendo, né? Tá. Tá, Bia, agora tá. Aí, assim, ó, gente, o perfil da Eli é estabilidade e informação. Só fazendo adendo. Eu erro muito na comunicação com ela. Eu tenho que falar assim, Eli, qualquer merda você me chama aqui no negócio, porque daí eu vou ver. Eu não vou ver no celular, não adianta. Eu tô aqui, ó. Desculpa, Li, eu vou melhorar. Eu vou. Necessidades inconscientes. Vamos lá, terceira aula. Situações internas que geram desconfortos. Então, o que a gente precisa entender? Tudo o que a gente quer na nossa vida, nós precisamos suprir necessidades. E até o final dessa aula vai fazer muito sentido essa frase. Então, se eu quero um resultado externo da minha vida, exemplo, encontrar minha alma gêmea. Tem gente que tem essas metas da vida, né? Então, encontrar minha alma gêmea. Eu tenho necessidades que precisam ser supridas antes de eu atingir esse resultado. Vocês entendem isso? Quais são as necessidades que eu preciso suprir para encontrar a minha alma gêmea? Então, no externo, eu preciso saber quem eu quero, eu preciso saber quais são os valores da pessoa, eu preciso saber se eu quero loiro, moreno, enfim. Mas esse resultado, muitas vezes, ele não chega. E sabe por qual motivo ele não chega? Porque nós temos necessidades inconscientes. Necessidades que nós precisamos suprir primeiro para a gente, para que a gente tenha autorresponsabilidade e amor próprio, porque só assim a gente vai atingir resultados externos. Dúvidas? Então vamos lá. E a gente não percebe, né? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá para a fórmula do AR. Finalmente a bendita da fórmula do AR, né, gente? Então vamos lá. Autorresponsabilidade, e podem escrever, por favor. Autorresponsabilidade é igual necessidades inconscientes divididos por critérios inconscientes.
Critérios, vocês sabem que são regras de comportamento, né? A gente já falou disso no BIM e eu repito. Critérios são aceleradores de resultados, regras de comportamento. Essa equação, ela vai dar igual ao seu amor próprio, tá? Então, amor próprio pode ser autoestima, pode ser melhora de autoimagem, pode ser tudo que está relacionado no seu interno, no seu íntimo, que só você sabe. Pode ser autoconfiança, tudo que tem o auto na frente, a fórmula da autorresponsabilidade resolve para vocês. Tudo bem? Agora nós vamos entender. Calma, calmem os corações. Qualquer número na matemática dividido por zero é inexistente. Ou seja, qualquer equação do método BIM que não tiver regras igual a critérios, o resultado não vai ser acelerado. Porque nós vamos ficar parados nas nossas benditas das nossas crenças. Gravem isso, tá bom? Tudo bem? Então, vamos entender lá quais são as necessidades inconscientes. E aí, quem fez o método BIM já vai ter uma atualização aqui, que eu atualizei a fórmula da autorresponsabilidade. Então, vamos lá. Aceitação é a primeira. Perdão, meditação, gestão das emoções, alimentação saudável ou hábitos de alimentação saudável, atividade física e sono. Olha o que acontece aqui. Embaixo, a alimentação saudável e atividade física, a gente trabalha o nosso corpo físico, correto? Gestão das emoções e meditação, a gente trabalha o nosso corpo mental, o nosso cérebro, a nossa mente, tudo bem? Aceitação e perdão, a gente trabalha o nível acima, que não é na nossa mente, é acima da gente, porque se fosse na gente ia ser mais fácil. Então, é acima da gente. Foi? E, eu vou explicar isso já, calma aí. E sono, o sono regula tudo isso. Então, se eu tô com insônia, com certeza você não tá fazendo praticamente nenhuma dessas necessidades, você não tá suprindo nenhuma delas. Porque se você faz uma atividade física legal e se alimenta bem, o seu sono, ele vai ser teoricamente bom. Só que se você está com um problema na mente, você precisa fazer uma gestão das suas emoções. Fez sentido? E a aula de hoje nós vamos falar sobre gestão de emoções. Porque para a gente seguir para a fórmula, nós precisamos entender o que são essas benditas dessas emoções que consomem a gente. Né? Então nós vamos começar por elas. Tudo bem, gente? Entenderam que essas necessidades inconscientes, elas estão totalmente ligadas ao interno? E eu tenho que aceitar, eu tenho que perdoar, eu tenho que meditar, eu já vou falar sobre isso também, eu tenho que fazer gestão das minhas emoções, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que fazer um exercício que faça sentido para mim, e eu tenho que dormir. Ninguém pode fazer isso por mim, pode? Ninguém pode. Você pode fazer as duas aqui, atividade física e alimentação saudável, para o seu filho. Você pode incentivar isso quando criança. Mas se você não incentivar quando criança, provavelmente ele não vai fazer isso. Porque ele não vai ter isso no modelo de mundo dele. Tá? Então vamos lá. E nós não tivemos, né? Muita gente não teve isso. Então é bem difícil a gente entender como fazer. Bom, se vocês tiverem dúvida, vocês põem no chat, por favor, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Gestão das emoções. O assunto sensacional esse. O que é gestão das emoções, gente? O que é gestar? Gestação, quando uma mulher está grávida, ela não está gestando. Ela está ali dentro, ela está controlando aquilo, não está? Está dentro dela aquele feto. O feto depende única e exclusivamente do que ela come, do que ela ingere, do que ela pensa, do que ela reflete. Tudo vai refletir no feto, sim ou não? Então, gestão das emoções é a gente estar grávido e entender as benditas das emoções nossas. Né? Então, o que será que elas estão fazendo com a gente no nosso dia a dia? Primeira coisa para a gente conseguir gestar as nossas emoções é aceitar a nossa dualidade.
Bia, o que é aceitar a nossa dualidade? O que é aceitar a nossa dualidade? Aceitar a nossa dualidade é a gente entender, de uma vez por todas, que nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Por mais que eu estude, por mais que eu saiba de gestão de emoções, eu vou surtar um dia e tá tudo bem. É aceitar que você pode errar. É aceitar que tudo na vida tem os dois lados da moeda. Faz sentido, gente? Porque se eu não aceito que eu posso errar, eu já vou me criticar tanto, já vai disparar em mim raiva, medo, angústia, e eu não vou ter controle disso. Se eu aceito a dualidade do ser humano, se eu aceito a minha dualidade, eu começo a entender como é fazer a gestão das minhas emoções. Tudo bem? E o que é aceitar? Escrevam aí no chat, o que é aceitar para você? Né? Aceitar, para mim, espero que faça sentido para você, é você simplesmente não retrucar algo, olhar para aquilo e aceitar como aconteceu. Aquilo foi como deveria ter sido. Leis de consciência. E daí a gente começa a trazer as aulas juntos com a gente, tá bom? Bom, depois a gente foi para tomada de consciência. Vamos entender um pouquinho isso. Quando a gente aceita a dualidade, a gente vai tomar a consciência. E daí, o nosso cérebro, ele é trino. Ele tem 3 cérebros dentro de um. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, bem rapidinho. Então, olha que interessante. Nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo, que ele é responsável pelos nossos 5 sentidos, tá? Nós temos o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, que ele é responsável pela sentir as nossas emoções. E nós temos também ele tem uma resposta, uma reação automática, ele não pensa, ele age, tá? E daí a gente tem o neocórtex, que é o cara que entende a resposta do cérebro reptiliano, que entende a resposta do sistema límbico, e daí o que ele faz? Ele toma consciência daquilo que eu senti e dá nome para aquilo. Então, se eu sinto raiva e eu não dou nome para isso, eu fico com dor de estômago, eu fico pé da vida, eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu sou grossa com as pessoas, nada mais no meu dia dá certo. Se eu tenho essa tomada de consciência de que eu estou sentindo raiva e eu dou nome para isso e entendo qual foi a âncora ou a memória ou a situação que fez eu sentir essa âncora, que fez eu sentir essa raiva, eu consigo ter consciência. E uma vez que eu tenho consciência, eu consigo mudar as coisas. Fez sentido, gente? E essa parte do cérebro vocês nem precisam saber. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem de onde vêm as nossas emoções. Tá? Porque as nossas emoções não são os nossos sentimentos. As nossas emoções, elas vêm lá do sistema límbico. Elas são reações inconscientes. A hora que você vê, você já foi. O neocórtex é que vai ter tomada de consciência e vai dar nome. Uma vez que você dá nome, ele se torna um sentimento. Tudo bem? Vou explicar mais sobre isso lá na frente. Tá? Então, na tomada de consciência, a gente precisa fazer as nossas gestões das emoções. Como que a gente faz isso? Gestão das emoções é a capacidade de reconhecer, respeitar e lidar com nossas emoções para gerar os sentimentos adequados e as nossas ações serem adequadas. Vamos traduzir. A aula de hoje está teórica, mas eu vou trazer tudo para a prática para vocês. Então, vamos supor que a minha... Não, vou dar um exemplo que não vai prejudicar a aula de hoje. Vou fazer exemplo do que aconteceu. Quem me acompanha no Instagram viu o que aconteceu aí. Nós ficamos 7 noites sem dormir. A Andressa não quis dormir. Qual foi a emoção que eu sentia quando ela acordava depois de 2 minutos que eu tinha saído do quarto dela? Alguma mãe quer me ajudar na emoção? Raiva, cara. Eu precisava dormir. Eu tava com raiva. Aí, o que a raiva faz com a gente? A gente tomar
atitudes que não são legais para o outro e muito menos para mim. Quando eu comecei a perceber que eu estava sentindo raiva, eu comecei a aceitar que ela também tem a dualidade dela, que ela também tem a dificuldade dela por não conseguir se comunicar, consegui aceitar isso, e a partir acho que da sexta noite, demorou, 6 noites com raiva, eu falei, você quer saber? Eu vou ficar com ela acordada. Porque se ela não consegue dormir, eu também não vou dormir. Tudo bem? Quando eu aceitei isso, o que aconteceu na 7ª noite? Ela dormiu. Olha, que mágico, né? Então, você ter tomada, é você ter gestão das suas emoções. É você, por exemplo, nessa situação de criança. Quem é adulto da história? Ela ou eu? Eu. Ela não tem consciência das emoções dela, eu tenho. E muitas vezes na nossa vida, a gente age como criança, sem entender quais são as emoções que a gente está tendo. E depois é impulsivo e fica com um receio depois, né, do que as pessoas vão pensar ou falar da gente. E daí a tomada de consciência das nossas emoções nada mais é do que a gente nomear o que eu sinto e adequando as minhas ações para quando eu sentir aquilo. Olha que interessante. Então, eu sei já, meu perfil está de resultado. Eu sou influenciada, o sentimento que eu alimento é a raiva. Então, eu sei que a raiva tem dualidade. A raiva, ela é boa, mas ela também é ruim. Se eu sinto raiva e eu dou nome para isso, como que eu posso adequar os meus comportamentos para que eu não tenha comportamentos inadequados? Vocês entenderam qual é a linha disso? Se eu dou nome, eu entendo por qual motivo eu sinto aquilo e eu começo a adequar os meus comportamentos. Ao invés de eu explodir, eu respiro. Ao invés de eu explodir, eu faço um post no Instagram. Eu parei agora, podem perceber. Ao invés de eu explodir, eu escuto uma música. Eu bato palma. Palma calma Andressa. Então eu bato palma. Entenderam? Então, é nomear o que eu sinto, nomear a minha emoção e adequar o meu comportamento para essa emoção. Dúvidas? Tudo bem. Na nossa tomada de consciência, a gente tem 5 emoções básicas, tá? Eu peguei um autor só. Existem várias literaturas sobre isso. E eu gosto das 5 emoções básicas. Já assistiram Divertidamente? Eu sou o vermelhinho com fogo na cabeça. 5 emoções básicas. Tristeza. Então, por que a gente sente tristeza? É quando a gente perde alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu tô com a minha garrafa de água. Se a minha água acabar e eu não nomear isso, eu posso sentir tristeza. Tudo bem? Quando a minha aula acaba e eu não nomear isso, eu posso sentir tristeza. Alegria é quando eu ganho alguma coisa. Isso serve para mim e para vocês, viu? Quando a gente ganha qualquer coisa, a gente tem alegria. O feedback da Gláucia fez eu me sentir alegre. Tá? Eu ganhei isso. É um presente impagável. Medo é a sensação de perigo. Medo é a sensação de perigo. E daí, na sensação de perigo, vocês acham que medo é ruim, gente? Ele é dual, né? Então, depende. Se a gente não tivesse medo, nós não estaríamos aqui. Estaríamos todos mortos já, porque a gente ia atravessar a rua sem olhar. Um exemplo bem tonto. Né? Nós não prestaríamos atenção em nada, porque a gente não teria medo. Tá? Então, é a sensação de perigo. E a gente pode fugir, fuga, ou lutar, ficar paralisado. O medo causa essas duas sensações na gente. Depois a gente tem a raiva. E a raiva, olha que legal, ela é a perda de controle. É como se a gente tivesse um obstáculo intransponível. Está transponível, mas é intransponível. Você não consegue passar por aquilo e você fica com raiva. Por isso que
conector de resultado, ele é alimentado pela raiva, porque para ele nada é impossível. Entendeu? Faz sentido aí, né, Miriam? Aí a gente tem o afeto. O que é o afeto? É a confiança, é a ajuda mútua, é compartilhar, é se conectar. Com a Gláucia, com esse que ela fez hoje, eu tive alegria e afeto. Estou conectada com ela. Estou vendo a mudança de fisionomia dela. Você percebeu isso em você, Gláucia? Sim, né? Tá, gente? Entenderam as 5 emoções básicas? Eu vou parar de falar, eu prometo, Gláucia. Entenderam as 5 emoções básicas? Fez sentido? Qual dessas emoções básicas aí que você mais sente durante seu dia? Escreve aí. Teve gente que me mandou hoje, mais de uma pessoa falou: hoje eu não vou entrar na aula porque eu tô pé da vida. Aí eu falei: mas então entra na aula hoje, porque a aula vai fazer diferença na sua vida. Gestão das emoções, tá? Eu sinto raiva, tá? De verdade. Eu amo sentir raiva, porque a raiva me leva para frente. Bom, feito isso, a gente precisa entender uma coisa. Para a gente entender as nossas emoções, nós precisamos entender o estímulo que é dado, o efeito que esse estímulo vai dar de resultado e a consequência desse efeito. Vamos entender isso. O estímulo é a causa, o efeito é a emoção e a consequência é a conduta, o comportamento que você vai ter. E lembra que isso é inconsciente, tá? Você não sabe que você está fazendo isso. 95% das nossas ações são inconscientes. Então, vamos lá entender. Eu vou olhar aqui porque aqui está muito pequeno, tá? Então, estímulo, obstáculo. A causa é o obstáculo. O efeito, a raiva. A consequência, agressão, superação e defesa. Então, se eu tenho um obstáculo, eu posso sentir muita raiva. Perigo. O efeito, a emoção é o medo. E daí eu posso fugir ou lutar, ou paralisar. Tá? E depois, se vocês quiserem, eu mando essa tela para vocês, tá bom? Eu printo ela e mando para vocês essa tela. Depois a gente tem a causa, que é a perda. A emoção é a tristeza e a consequência é a paralisação e a recuperação. Então, quando a gente tem a tristeza, né, vamos pegar o luto, é uma tristeza. A tristeza a gente paralisa. Depois que a gente paralisa, a gente se recupera. E daí a gente pode colocar resiliência, que daí quanto mais rápido eu me recuperar, mais entendimento e consciência eu vou ter daquilo que eu sinto. Isso para tudo, tá? Para todas as emoções. Conquista, efeito, alegria. Consequência, aproximação. Aproximação, felicidade, e aí vai. Estímulo, causa, contato, efeito e emoção, afeto, consequência e conduta, conexão. Então, quando eu tenho afeto, eu tenho certeza que aqui 90% das pessoas já têm afeto por mim, eu já tenho afeto por vocês. Nós já estamos conectados. Né? Então, se a gente ficar muito tempo sem se falar, a gente vai perder essa conexão. E quando eu perco a conexão, eu vou me paralisar. Porque daí eu fico triste, se eu gosto da pessoa. E daí, se eu fico triste, eu me paraliso. Mas aí eu me recupero rápido. E aí, o conector de pessoas pode falar muito bem sobre isso. O conector de pessoas, ele tem afeto por 99,9% das pessoas que aparecem na vida dele. E daí, o que acontece? Ele tem uma perda de conexão. Ele paralisa. Ele se vê em perigo. Ele tem medo. Aí ele luta ou ele foge. Ele fica naquele relacionamento ou ele foge. Vocês entenderam como funciona? Aí a gente pega as características de comportamento e junta nas emoções. Então, se eu tenho um perfil de estabilidade, com certeza eu vou ter mais o estímulo de perigo e o estímulo de perda, se eu não tenho consciência disso. Se eu tenho um perfil de resultado, com certeza eu vou ter estímulos de obstáculo e de conquista.
Se eu tenho um perfil de pessoas, eu vou ter mais conquista e mais contato. Tudo bem, gente? E informação, para não ficar triste comigo, vai ser obstáculo e vai ser perigo. Então, a gente junta todo mundo aí. Dá conteúdo pra caramba juntar tudo isso. Eu tentei, mas não ia dar para fazer em 2 horas. Tomada de consciência, continuando. Cada um de nós tem um significado para cada coisa. Para Tati, medo é uma coisa. Para mim, medo é outra. E daí aqui, ó, eu perguntei lá em cima o que é aceitar, ó. Uns escreveram que é não contestar, entender, relevar, compreender, entender, reconhecer. Tudo bem? Cada um entende de um jeito. E é aí que mora a gestão das nossas emoções. Por quê? Se eu entendo o que isso significa para mim e eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo, eu consigo respirar. Se eu consigo respirar, eu consigo fazer com que a minha mente se oxigene e mude o foco que ela tá. Tudo bem? Calma que a gente já vai escrever e já vai fazer sentido tudo isso. E aí é uma respiração consciente, ela deixa de ser uma respiração inconsciente. Vamos pegar o nosso papelzinho ali, só para a gente começar já escrevendo as nossas... vocês vão pegar gestando as emoções, tá? Então, pega lá, gestando as emoções. E daí, para a gente preencher a gestão das emoções. Vou diminuir a tela aqui. E aí, a gente vai lá. 1. Todo mundo com papel aí? Vamos lá, eu vou parar um pouco o compartilhamento de tela aqui. Defina o que é tristeza para você. Defina o que é tristeza para você. Escreve aí, o que é tristeza? Dois, defina o que é alegria para você. Três, defina o que é medo para você. Eu tô vendo vocês aqui, então tô calibrando, tá? 4, defina o que é raiva para você. 5, defina o que é afeto para você. 'Feito isso, a gente vai tomar consciência de 3 momentos que realmente te deixam desequilibrados. 3 momentos que realmente te deixam desequilibrados. E eu vou falar aqui para vocês quais são os meus. Eu fico desequilibrada se eu não durmo. Desculpa, mas eu fico. Eu fico desequilibrada se eu estou com pessoas incongruentes. E eu fico desequilibrada quando eu tenho que flexibilizar o horário. Olha que loucura. Da lógica tem mais coisa, né? Se eu perguntar para ele, ela vai falar mais um monte de coisa. Mas eu consigo trazer isso para congruência. Tudo é incongruência. Se a pessoa é incongruente, me deixa puta da vida. Desculpa a palavra, mas é verdade. Vocês escreveram aí? Alguém quer falar 3 momentos que te deixa realmente desequilibrados? Abre o microfone e fala rapidinho, tá bom? Alguém quer falar? Ó, que eu vou pedir para alguém falar, hein? Falsidade, falta de educação e respeito com seu semelhante e gritos.
pessoas que falam gritando. Sensacional, Neuza, obrigada. Mais alguém quer falar? Oi, Bea. Pode falar, Má. Eu coloquei aqui ironia, também quando eu estou muito cansada, sem dormir, e quando eu sinto muito medo. Perfeito, obrigada. Vamos continuar aqui nas nossas respostas. O que te deixa triste? O que me deixa triste é quando eu sou uma pessoa incongruente. Eu falo e eu não executo o que eu falei. Eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? O que te deixa alegre? O que me deixa alegre é quando eu sou congruente comigo e os resultados aparecem. O que te deixa com medo? Quando alguém da minha família corre risco de vida. O que te deixa com raiva? Tudo. Tô brincando. Tô brincando. A Miriam já olhou para mim, ela se identificou com a minha resposta. O que me deixa com raiva é quando as pessoas falam e não executam. Meu, a incongruência me deixa, desculpa a palavra, pé da vida. É louco isso para mim. O que te faz sentir afeto? Quando eu tenho os mesmos valores que o outro, quando eu me conecto. Eu já tenho isso com vocês. Foi? Responderam? Tá respondendo em pensamento, Ná? Fechou. Vamos lá. Faz sentido para você ter consciência das suas emoções? Depois que a gente respondeu essas perguntas? Faz mais sentido entender isso? E olha só, lembra dos níveis de aprendizado. Talvez você não sabia que você não sabia definir como você definiu. Não se cobre como se já fosse mestre em gestão de emoções. Pelo amor de Deus. Tá? Estamos começando. Número 13. O que te ajuda a estar motivado? O que te automotiva? Bom, o que me ajuda a estar motivado é eu estar ajudando o próximo. E o que me automotiva é fazer cursos de atualização para mim mesmo. Porque eu tenho que ser congruente. Se eu faço isso com os outros, eu tenho que fazer isso comigo. Olha que pergunta legal essa, gente. Já responderam motivado? Já, né? Quem são os seus melhores amigos? Aqueles que você realmente confia. Olha que loucura. Essa lista não pode ter mais de 5 pessoas. Não minta para você. Meus melhores amigos, que eu realmente confio, é meu pai, a Eli, a Marcela acho que só. E a Andressa. A Andressa é minha melhor amiga. Ela não conta nada do que eu conto para ela para ninguém. E mesmo assim, muitas coisas da nossa vida nem os nossos melhores amigos sabem. Vocês são assim também ou sou eu? Essa. Legal ter essa percepção, né, Tati? Com quais pessoas você realmente abre seu coração? Será que são as mesmas que você realmente confia? Não!
Eu abro muito meu coração. Eu abro com a Marcela, lógico que eu abro com eles, mas não tudo. Mas normalmente eu abro meu coração com a Camila, minha prima. Eu abro meu coração com as pessoas que estão no meu meio naquele momento. Mas nem por isso eu confio tanto neles. Olha que interessante. Nem por isso eles são os meus melhores amigos. É importante ter consciência disso. Quais foram os seus ganhos com o curso AR até esse momento? Até agora. O que você ganhou fazendo esse curso? Olha, eu ganhei muita inteligência emocional. Eu ganhei uma autoimagem extremamente confiante e segura para fazer o que eu quero da minha vida. Eu ganhei mais 5 cursos diferentes depois desse. Eu tô ganhando coisa pra caramba. Feedbacks que, são impagáveis. Eu descobri nesse curso, com vocês, que são os meus cobaias, que esse curso, ele verdadeiramente pode transformar a vida de uma pessoa. Se a pessoa quiser. Essa fórmula realmente é sensacional. 17. O que mais você espera? Como eu, Bea, posso suprir a sua expectativa para a última aula? E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta depois que você responder, tá bom? Então, esse já foi. Bom, gente, rapidinho, só para vocês entenderem. Quando a gente toma consciência, pode acabar isso, ver se vocês vão me ouvindo. É de extrema importância eu entender o que eu ganhei fazendo o que eu estou fazendo. Porque só assim o meu cérebro vai deixar. Quando eu ganho alguma coisa, eu sinto alegria, lembram? Então, se eu sinto alegria, faz sentido eu continuar. Tá? Porque daqui para frente, as coisas vão pesar. Não vão ser assuntos tão fáceis mais. Tudo agora vai depender da sua execução. Já dependia, agora vai ser mais ainda. Porque a partir de agora, você já sabe que você não sabia que existia uma fórmula de autorresponsabilidade. Agora você sabe. Você está tomando consciência sobre ela. E agora você sabe aplicar ela. Então, agora, tudo que a sua vida não fluir, você sabe que você pode utilizar uma ferramenta extremamente rápida e eficaz para que você atinja os seus resultados. Vocês entenderam? Por isso que é importante você escrever o que você ganhou. Porque você só falar não vai fazer o seu cérebro entender todos os ganhos que você está tendo. Tá? E por que eu pedi a última pergunta? Eu preciso que vocês me mandem a resposta, tira uma foto e manda no meu WhatsApp, no privado depois, a resposta que vocês deram da 16 e da 17, tá? Eu quero ler, por favor. Eu não vou compartilhar com ninguém, só que eu preciso ler isso. E daí, olha que interessante. E você que não está assistindo a aula ao vivo, me manda para eu saber que você assistiu a aula. E olha que interessante. Como eu vou saber se eu vou suprir a sua expectativa, se você ainda tem? Porque se você ainda tem muita expectativa para esse curso, eu posso entender que você não executou quase nada da primeira e da segunda aula. Faz sentido, gente? Quando eu pergunto de expectativa, o que mais eu posso suprir, não dá uma para quem está executando as coisas, não tem uma dificuldade de responder essa pergunta? Porque talvez eu já tenha superado todas as suas expectativas com esse curso. Você não esperava jamais que eu chegasse aonde a gente chegou. Vocês nem sabem onde a gente vai chegar ainda, tá? Mas é importante eu ter consciência disso. Olha, até arrepia, cara. É importante eu ter consciência. Porque só assim eu vou conseguir entender qual emoção eu sinto. Eu vou conseguir entender, poxa, o que eu preciso fazer para que eu geste melhor as minhas emoções, tá? Fechou, gente? Dúvidas aí? Para na 17 porque talvez, graças a Deus, né? Eu falo que se eu conseguir fazer com que a maioria responda já foi, eu já ganhei meu ano, né?
Então, os significados na nossa vida, tudo tem um significado, lembra? E o significado, ele nasce das nossas percepções. Por isso que cada um tem um tipo de significado. Por isso que muitas vezes você cobra do outro executar algo e ele não executa. Porque ele tem uma percepção diferente da sua. Então, olha que interessante. Os nossos significados, eles nascem dentro de casa, no nosso modelo de mundo. Eles nascem no nosso diálogo interno, dentro de nós, aquilo que algo significa para mim. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. A morte da minha mãe. Para mim, é o antídoto da minha maior ferida. Porque eu já dei esse significado para essa percepção. Para algumas pessoas que perderam a mãe, ainda é o ponto-chave que faz a pessoa ficar paralisada. Entenderam? Quanto mais consciência eu tenho, melhor eu entendo significados na minha vida. E as experiências externas. Tudo que acontece ao meu redor vai fazendo eu ter percepções e eu criar os meus significados. E cada um tem o seu, cara. Tá? Não vai ter igual. Então, por isso, quem já conversou comigo, às vezes percebe, eu pergunto, mas o que significa isso para você? Né? Porque às vezes não é a mesma coisa que significa para mim. Eu tenho que respeitar o outro, tá? Então, a nossa tomada de consciência, a gente precisa entender definitivamente a diferença de emoção e sentimento. Vocês sabem a diferença de emoção e sentimento? Ainda não, né? E olha que interessante, tá? Emoção são reflexos naturais diante dos acontecimentos. Respostas físicas ou químicas. São inconscientes, elas acontecem. Plum! Tá? Comandadas pelo nosso cérebro. Sentimentos, tomada de consciência de cada emoção e cada um sente de uma maneira. Vamos traduzir? Emoção, inconsciente. Eu sinto sem saber o que eu estou sentindo. Sentimento, eu dou nome para essa emoção, entendo por que ela veio e consigo entender quais vão ser os meus comportamentos para que eu não fique me criticando e me cobrando depois. Fez sentido, gente? Ficou claro isso? Criança sente emoção. A emoção, ela vem de dentro. Você não consegue controlar. Se você está assistindo um filme que te emociona, você consegue controlar seu choro? Que eu não consigo. Agora, se eu estou numa sessão com alguém e eu me emociono, eu já entendo isso, já trago para a consciência e falo, opa, esse é um sentimento de tristeza que eu estou tendo perante a pessoa. Aqui, esse momento, eu não posso chorar. E daí eu consigo controlar isso de forma muito rápida, porque daí eu já trabalho com isso faz muito tempo, e eu não demonstro para a pessoa que eu me emocionei. Vocês entenderam o exemplo? Agora, quando eu sinto raiva e a pessoa me conhece, aqui meu, ó, tá vendo esse negocinho aqui, ó? Não sei o nome disso. Marca d'água? Assim que fala, sei lá. Onde vocês passam lápis, aí eu passo pouco. Fica vermelho. Parece que eu passei lápis vermelho aqui. A Eli já sabe que eu tô com raiva. Só de ela olhar pra mim, ela já sabe que eu tô com raiva. É porque me conhece muito. E sentimento é quando eu dou nome pra isso. Gravem isso. A partir de hoje, comecem a dar nome para aquilo que vocês estão sentindo. E assim, ó, começa com o primeiro passo, dá nome. Deu nome. Tá, da onde veio? Segundo passo. Dou nome. Segundo passo, da onde veio? Terceiro passo, o que eu fiz que eu não deveria ter feito? Ou o que eu posso fazer para que eu não cometa mais isso? Porque lembra, você só pode se cobrar de algo que você tem consciência e que você tem um nível de aprendizado consciente. Porque se você se cobrar de algo que você não tem consciência e você não tem nível de aprendizado adequado, você está se martirizando. E daí um insight super legal para vocês que se cobram demais, se criticam e são impulsivos. Sabe por qual motivo muitas vezes vocês são impulsivos? Porque vocês não executam o que vocês deveriam executar para si mesmos. Seu inconsciente fica pé da vida com você
tudo fica uma pólvora e tudo que acontece fora do seu padrão, pum, explode. Se você cuida de você, suprindo as suas necessidades inconscientes, essa impulsividade, ela diminui. Tudo bem? É simples. Fica um dia inteiro sem comer e vai para uma reunião com gerência para você ver se você não vai explodir. Vai explodir. Agora come o chocolate antes da reunião, toma uma água, respira. A probabilidade de você explodir é menor. Né? Oli, prepara 1 quilo de chocolate para mim esse final de semana. Tô brincando. Vamos lá. Não mesmo. Bom, tomada de consciência. Quando tomamos consciência, minimizamos as causas das emoções. E a gente pode respirar para acontecer isso. Lembra, ó? Sensacional respirar. E daí a gente tem lá, tudo bem até aqui, gente? A gente tá falando só da gestão das emoções, tá? Eu não vou conseguir falar no AR de tudo isso. Não vou. Já vou avisando vocês. Mas eu vou falar dos principais. Por quê? Vamos lá. Atividade física, alimentação saudável, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não vou ficar explicando aqui. Ficar batendo em tecla. Tá bom? Então, assim, não precisa fazer 1 hora de academia, mesmo porque a academia tá fechada. Faz 5 minutos. Lembra disso, tá bom? Gestão das emoções, dúvidas. Sensacional, né? Sensacional. Emoção inconsciente, sentimento consciente. Primeiro passo, eu dou nome para que eu sinto. Segundo passo, eu entendo por que eu sinto. Terceiro passo, eu entendo que eu não vou fazer mais. O que eu vou colocar no lugar disso? Tá? E aqui, dando exemplo da Andressa ainda que não dormiu, na noite que ela dormiu 9 horas da noite, eu até fiz uns stories falando, gente, tô indo dormir. Eu tinha que finalizar a aula do AR. Ok, e se ela acorda de madrugada? Eu vou ficar puta, eu vou ficar tudo de novo, porque eu não aproveitei o tempo que eu tinha de dormir. Isso é aceitar. Vocês entendem? É você mudar o seu padrão de comportamento. Se eu tenho consciência disso, poxa, antecipa. Dá um passo antes. Agora nós vamos falar de meditação. O que é meditação para você? Porque assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente agitada, sou muito rápida. Eu não consigo ficar mais de 20 minutos ouvindo uma meditação, gente. Tanto que eu nem fiz a meditação dos pais para vocês. Peço desculpas, mas eu não consegui. Para fazer uma meditação, você tem que estar muito calma. Tem que estar muito íntegra. E essa semana eu não dormi, então eu não estava isso. E sabe, tá tudo bem. E aí que tá. Ao invés de eu me criticar e me cobrar e me justificar, tá tudo bem. O que aconteceu comigo aconteceu. Eu sofro a consequência de alguém me cobrar sobre isso. Meditação é algo que traz paz. Muito bom, Tati. Às vezes uma oração me traz paz. Dentro da sua religião, do que você acredita, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus, sei lá. Um simples Deus me ajuda. Já é uma meditação. Universo, o que está acontecendo? Já é uma meditação. Né? Então, a meditação faz com que a gente... Muito bom, Neuza. Faz com que a gente meça as nossas ações. Hoje de manhã eu fiz uma meditação, porque eu vou lançar o desafio, acho que vocês viram, né? De 21 dias. Então, eu tô fazendo isso comigo antes, né? Aí, eu fiz uma meditação de 6 minutos. Sensacional. Não precisa mais que isso. Não precisa. Né? Então, cada um tem um significado de meditação. E eu vou traduzir meditação da forma mais simples do mundo. Meditação é você ter consciência de quem você é naquele momento. É estar com você sozinho, sem influência externa. É olhar para dentro mais puro
e mais inocente que você possa fazer. Fez sentido? É isso aí, ó. 5 minutinhos, 1 minutinho, 30 segundos. Se eu já sei que eu tô com raiva e eu vou explodir, gente, só um minutinho, eu vou no banheiro, eu já volto. Mas não vai no banheiro fazer xixi. Usa essa ferramenta quem explode. Vai no banheiro para passar uma água no rosto, para mudar o padrão vibratório, sabe? Para ter consciência do que está acontecendo. Eu tô sentindo raiva porque a pessoa foi incongruente. Eu tô sentindo raiva porque a pessoa perdeu a hora. Eu tô sentindo raiva. Vocês entenderam? Foi meditação? Ok. Mas olha só que interessante. Sem essa belezinha, não adianta querer suprir necessidade. Vou repetir. Sem essa belezinha, não adianta querer suprir necessidade. Tá coçando a mão, sinal do quê? Guarda. Expande. Dinheiro para vocês, ó. Tranquilo. Depois você assiste, Glau. Então, critérios inconscientes. Regras de comportamento que devemos seguir para acelerar todos os nossos resultados. Tudo bem? Porém, normalmente infringimos as regras. Não para o outro, para nós. Para o outro, normalmente a gente não quebra a regra, mas para a gente sim. Vamos entender isso. Critérios inconscientes. Então a gente já sabe a fórmula. Você já tem a fórmula na cabeça? Já, né? A R é igual a N sobre C, que é igual a amor próprio. Sensacional. Vamos entender esse daqui. Transparência, congruência, persistência, tchararã, resiliência. Atualizei. E faz muito sentido. Porque olha só. O que é transparência para você? Pega o papel aí de critérios. Vamos a outra folhinha, sabe? Carai. Não gosto quando o computador dá essas zicas comigo. Bom, vamos lá. Critérios e necessidades. Vamos começar pela necessidade, daí a gente vai para o critério. Respondendo. Por nível de prioridade, identifique as suas necessidades inconscientes. Vocês lembram quais são? Eu vou dar uma força para vocês, tá bom? Por nível de prioridade. Qual é a primeira que você vai focar para melhorar? Foi? O que significa para você a sua necessidade prioritária? Vocês responderam já ou estou indo muito rápido? Fabíola, presta atenção que antes do sono tem outra coisa que precisa ser tratada, hein? O sono vai regular tudo isso. O que significa para você a sua necessidade prioritária? Ah, desculpa, Fernando. O que significa para você a sua necessidade prioritária? A minha é atividade física. Por incrível que pareça. Não deem risada de mim. O que você pode fazer e parar de fazer para suprir essa necessidade?
Bom, o que eu tenho que parar de fazer é pular a minha agenda da minha atividade física. O que eu tenho que fazer é fazer exercício, entendi. Parar de falar e começar a fazer, né? 4. Para que você execute o que escreveu na resposta 3, quais os critérios que devem estar presentes em seus comportamentos? Por qual motivo? O quê? Vamos voltar para critério? Critérios, regras de comportamento, tudo bem? Critérios inconscientes, transparência, congruência e persistência. O que é transparência para você? Então, olha só que interessante, né? A gente não consegue continuar falando de necessidades sem ter clareza total de critério. Doido isso, né, Má? Loucura. Vamos lá. Foi? Conseguiram responder? O que é transparência? E assim, gente, ó, transparência é você ser claro com você. Parar de ficar se enganando. Parar de ficar dando desculpa das coisas que você não fez. Ser transparente é você aceitar quem você é. Isso é ser transparente com você, para mim. E para você, o que é ser transparente com você? As pessoas acham que transparência é falar da vida toda para outras pessoas. Não. Isso é burrice. Não é transparência. Sou muito direta, né, Tati? Muito direta hoje. Tá? Então, transparente. O que é transparência para você? Traz isso para o seu consciente para você ver se não vai ficar mais fácil. E daí, olha que interessante. Se eu não sou transparente comigo, eu não sou congruente, eu não sou persistente e eu não tenho resiliência. Não vai. Não vai. Não dá liga. Até pode ir, mas uma hora vai parar. Faz sentido isso? Só que põe isso no seu resultado. Põe isso no seu resultado. Hoje o dia de vocês foi pesado pra caramba, hein, gente? Olha, tá todo mundo cansado, cara. Tá? Põe isso nos seus resultados. Então, para cada resultado que você quer na sua vida, então eu vou suprir a minha necessidade de atividade física. Eu preciso ser transparente comigo e daí eu preciso ser congruente. Então, eu vou treinar 2 vezes por semana, 10 minutos. Então, eu vou treinar 2 vezes por semana, 10 minutos. Isso é critério, é estratégia do que realmente você vai fazer, tá? É falar e fazer. Tá com dor de cabeça, Tati? Não? Cansada, né? Espero que vocês terminem comigo essa aula. Eu juro que vai acabar, mas se precisar sair assistindo no final, não tem problema, tá? Eu respeito. Essa aula é pesada. Vamos lá. E daí soma com o dia, né? Mas faz todo sentido falar de emoção, o corpo começa a responder aí. Ei, o que você... Vai falar. É que eu tô pensando que eu vou ter que voltar pra empresa 1h ainda. Oh, shit. Mas vamos lá. Vamos lá, Tati. Olha lá, transparência com você. Vai, foco. O que é congruência para você? Não tá na folhinha, mas responde aí. O que é congruência para você? Para mim, congruência é você falar e fazer. Tá? O que é persistência para você? Persistência para mim é você fazer o que você tem que fazer, sem ficar se questionando, sem pensar em desistir. É ir até onde você quer chegar. E resiliência? Vai ter tombo no caminho, não vai? É levantar cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. É aceitar que tem tombo, é aceitar que a vida não é fácil, é aceitar que eu vou estar cansado, mas mesmo assim eu continuo. Vamos, eu sou congruente comigo, vamos. Isso é ser transparente.
E daí a gente volta lá. Para que você execute o que você escreveu na resposta 3, quais são os critérios que precisam estar presentes no seu comportamento? Por qual motivo? O que vai acontecer após você suprir a sua necessidade inconsciente seguindo os critérios que você colocou? Vocês entenderam essa pergunta? A gente está dando consciência para nossa mente, para que ela entenda que se eu suprir a minha necessidade inconsciente com os critérios que eu estou colocando, eu vou atingir um patamar que eu quero. Então, ela não vai me burlar mais. Então, o que eu vou ganhar, por exemplo, se eu fizer atividade física? Eu vou conseguir sair dos 3 dígitos, que é a minha meta, eu vou conseguir ser mais congruente comigo ainda, e eu vou conseguir ser o exemplo para quem vai fazer o desafio comigo de atividade física. Isso que eu vou ganhar. E depois disso tem outros ganhos. Então a gente sempre ganha. E se eu ganho, eu fico feliz. Se eu fico feliz, eu fico alegre. E aí as coisas fluem. Onde você parou, será, Tati? Foi? Caso você não, os critérios que você... desculpa. Veio um erro aqui, ó. Caso você não cumpra os critérios que você colocou, o que pode acontecer? Então, caso você não cumpra os critérios que você colocou, o que pode acontecer? Eu vou falhar. Eu não serei congruente comigo. E daí, eu vou me cobrar. Eu vou me criticar. Eu vou ficar mais impulsiva. Eu vou ficar com o meu limiar de raiva cada vez maior, porque eu não estou fazendo para mim o que eu devo fazer, mas para os outros eu faço. Número 7, está acabando. Defina o que são critérios para você. Olha que interessante essa pergunta, gente. Critérios no método BIM são aceleradores de resultado, regras de comportamento. Mas para você, critérios pode ter outro significado. Porque o critério ele muda conforme o resultado que eu quero. Então é importante você definir isso. E se você parar para analisar a sua vida e as emoções e as suas explosões e o que você fez que você não gostaria de ter feito e os resultados que você não teve, nada mais são do que falta de critérios. Comunicação é um critério. Comunicação assertiva é um critério. Transparência é um critério. Congruência é um critério. Estratégia é um critério. Resultado financeiro é um critério. Execução é um critério. Número 8. Por qual motivo faz sentido para você definir critérios de comportamento? Nossa, essa aula buga, né? Já tô bugada aqui, ó. Todo mundo assim para mim. Bugou já. Sabe por que faz sentido eu definir critério? Porque se eu sei o que eu estou definindo, e isso faz sentido para mim, o meu consciente e meu inconsciente não vão me burlar. Eu vou executar o que eu estou me propondo para mim mesmo. E agora a pergunta mais legal, né, do jogo é: defina quem é você nesse momento. E olha que legal, né? Como que você vai definir quem é você nesse momento? Ó, eu sou... É buga mesmo, né? Nesse momento, eu sou uma pessoa transparente, congruente, persistente com o que eu quero. Uma pessoa extremamente focada em ajudar pessoas que querem ajuda. Mãe, calma, feliz, amável e extremamente focada e próspera. Definir quem eu sou.
E eu vou deixar vocês escreverem, porque daí eu vou falar uma coisa bem legal. Olha que interessante. Com essa pergunta, a gente conseguiu juntar as 3 aulas do AR até agora. Fez sentido? Eu junto a minha autoimagem, eu junto os meus valores que eu trago, eu junto aquilo que as pessoas veem em mim, eu junto aquilo que eu quero para minha vida, eu junto os meus critérios. Vocês entenderam? E se você define quem você é sem pensar tanto, e essa definição faz sentido para sua vida, meu, daqui para frente você está indo para outro patamar. Vai por mim. Fazer gestão das suas emoções, você está acima de pelo menos 95% da população. As pessoas, elas estão focadas, mesmo com a pandemia, em trabalhar técnica. E muitas delas continuam esquecendo de que o desenvolvimento pessoal é a única saída para o momento que nós estamos vivendo. Porque se eu consigo fazer gestão das minhas emoções, eu consigo dar nome para o que eu sinto, eu consigo antecipar aquilo que vai acontecer, eu consigo gerenciar as minhas ações, eu consigo entender o que o outro está sentindo, eu consigo ajudar o outro a dar nome no que ele está sentindo, eu consigo fazer o outro entender o que ele vai fazer com aquilo que ele está sentindo. Vocês percebem que o nível de resultado é outro patamar? Eu vou dizer que quem conseguir ter 15% de gestão das emoções está nos 3% da população do mundo que tem sucesso na vida. Olha que loucura. Faz sentido para vocês isso? Porque tudo na nossa vida que a gente ganha e o que a gente deixa de ganhar está relacionado com aquilo que a gente sente. E se a gente não ganha, é porque a gente não faz. E se a gente não faz, é porque tem algum sentimento por trás muito forte. É porque tem alguma emoção muito forte por trás. E da onde vem tudo isso? E daí quem fez o método BIM, dá pra gente... Olha a análise que dá pra gente fazer nesse jogo, gente, da autorresponsabilidade. Por que eu não tenho autorresponsabilidade? Sempre o responsável por tudo que acontece na minha vida é o outro. Porque eu não tenho consciência do meu modelo de mundo. Porque eu não honro meu pai e minha mãe. Porque eu culpo eles de não me darem a educação que eu acho nesse momento que é adequada. Mas naquele momento eu não tinha oportunidade de saber o que era certo e o que era errado. Só que agora eu não tenho capacidade cognitiva de aceitar quem os meus pais foram e a educação que eles me deram. E a partir do momento que eu entendo isso, eu ressignifico isso, eu trago isso para a consciência e entendo que as pessoas fazem o melhor que elas podem naquele momento. Que tudo acontece como tem que acontecer, que as pessoas que chegam na minha vida chegam por algum motivo, que o que começa tem que começar e o que termina tem que terminar, e eu consigo entender da onde nascem as minhas emoções, mano, você ganha o mundo. E ganhar o mundo não é ganhar o mundo. Olha que interessante, ó. Vou mostrar. Não é ganhar esse mundo aqui, ó. É ganhar esse mundo aqui, ó. É ganhar esse mundo. É esse o mundo que vocês têm que ganhar. Não é o mundo externo. A chave de tudo tá no mundo interno. Tem muita gente que não concorda com o que eu falo com isso e sabe que, ó, não tô nem aí. Mas quanto mais consciência, quanto mais autorresponsabilidade você trouxer para você, melhor serão os seus resultados, cara. Eu garanto isso para vocês. Daqui um ano, quando essa pandemia passar, quando as coisas começarem a retornar na normalidade que for, porque normal não vai existir, a gente vai entender, poxa, eu estou sentindo angústia. Essa angústia nasceu de uma tristeza, porque eu perdi o escritório que eu trabalhava, porque agora eu só tenho home office. E daí você consegue fazer o vínculo do que está acontecendo na vida. Eu sinto tristeza porque eu sinto falta de estar com vocês. Né? O pessoal que é de Piracicaba aqui, eu tô louca para tomar um café, uma cerveja com vocês.
desesperada. Só que se eu pudesse tomar um café ou uma cerveja com vocês, eu não teria feito a R. Esse curso não existiria. Então, olha como é interessante a gente trazer tudo isso para a consciência. E aí, gente, entra a transparência comigo. Eu aceitar definitivamente quem eu sou. Eu aceitar que as coisas acontecem por responsabilidade minha, não do outro. Tudo bem? Faz sentido? Tá? Eu falei que ia até às 10, mas está acabando já, tá? Graças a Deus eu consegui fazer uma coisa mais rápida. E tá tudo bem a aula ser mais rápida hoje, porque ela tá forte, ela tá intensa. E tá tudo bem. O dia foi pesado para todo mundo. Sabe por qual motivo tá pesado? Talvez você não acredite no que eu vou te falar. Mas nós estamos com a lua minguando, sim ou não? Quando a lua tá minguando, a gente fica introspectivo. Fica pesado. E a lua está minguando em Câncer, que é um signo de cuidado, de ancestralidade, olhar para os nossos ancestrais, trazer tudo que o nosso passado trouxe para a gente. Fica pesado. Tudo bem? Então, o universo está conspirando para a gente olhar para dentro. E muito mais, nós tivemos um eclipse na lua minguante. É que sensacional. Lua nova, gente, nós estamos em lua nova. Sei lá em que lua nós estamos, eu sei que nós estamos nessa lua, que vai ter de novo. Lua nova. Vai ter outra lua nova em Câncer. O começo de tudo isso, tá? Então, continuando aqui. Eu amo astrologia, né? Então eu tô estudando, mas eu perco os nomes, sabe? Não consigo muito gravar os nomes das coisas, não. Bom, depois da transparência, nós vamos para a bendita da congruência. E daí nós vamos parar por aí. Por quê? O que é congruência para você? Já perguntei isso e eu repito. A Eli tá aí e ela pode falar se eu estiver falando algo incongruente. Se alguém olha para mim e fala que eu sou incongruente, eu perco o chão. Porque é um dos critérios que eu mais foco na minha vida. Ser congruente, primeiro comigo mesma e depois com os outros. E ser congruente é você honrar aquilo que você fala. Porque presta atenção, se você não for honrar o que você fala, não precisa falar, fica quieto. Ninguém vai saber. Costumo dizer, falou, faz. Não vai fazer? Desculpa, cala a boca. Bem literal mesmo. Fica quieto, ninguém vai saber, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você está pensando. E quando você fala uma coisa e você não executa, primeiro que você está sendo incongruente com você, quebrando o seu critério. A fórmula já não existe mais. Segundo que você está prometendo algo para alguém que você está acabando com a confiança dessa pessoa. Porque uma vez que você fala para alguém algo e você não cumpre, você concorda comigo que a nível inconsciente você não confia mais? E congruência é desde um simples horário marcado até uma venda de uma casa. Do mínimo ao maiorzão. Congruência é tudo. A minha avó tem uma frase que eu vou levar para a minha vida. A minha palavra é diamante. Eu posso me lascar, mas nada quebra ela. Tá? Então, presta atenção no que você vai falar. Seja congruente com você. Se eu tô pondo um critério de fazer atividade física comigo 2 vezes por semana, 10 minutos, mano, eu vou ter que fazer. Ah, mas ninguém vai me cobrar do seu inconsciente. Vai. A conta vai chegar para você se você não fizer. Tá? Ninguém precisa te cobrar. Cobrança nada mais é do que uma carência mal resolvida. Você quer que as pessoas te cobrem porque você é carente, você não consegue resolver isso com você. Pronto, falei. É verdade.
Caramba, viu? Olha, tô até vermelha de calor hoje. Vamos para a fórmula para a gente encerrar a aula. Fórmula do BIM, gente, presta atenção. Matemática resolve-se daqui para cá. Fórmula do BIM se resolve daqui para lá. É ao contrário, tá? A fórmula do BIM, aqui no slide, ela vai estar daqui para lá, mas eu já vou explicar para vocês como a gente vai pôr ela em prática. Então, a gente tem lá pensamento, sentimento, que a gente fica aqui pensando e sentindo, até que a gente vai lá e tem um comportamento, e os nossos comportamentos, nossos resultados são influenciados pelas nossas crenças. Tá? Então, vamos para a fórmula do BIM. Valores mais necessidades ao quadrado dividido por critérios ao quadrado. Bia, o que é necessidade ao quadrado e critério ao quadrado? Se alguém me perguntar isso, eu arrebento hoje. É a fórmula do AR, gente. O ao quadrado da fórmula do BIM é a fórmula do AR dentro da fórmula do BIM. Tá bom? Só isso. Então, se a gente tiver os nossos comportamentos alinhados com os nossos valores, alinhado com os nossos critérios, regras de comportamento, suprindo as nossas necessidades, porque comportamento não supre necessidade. Se eu tenho regras de comportamento e comportamento, eu vou suprir necessidade. Se eu supro necessidade, eu tenho resultado. E daí, se eu tenho resultado, eu fujo das minhas crenças. Tudo bem? Bia, por onde eu começo? E daí, vocês vão começar por aqui, ó. Vocês começam por esse aqui. Resultado. Qual é o resultado que você quer? Depois que você fizer o resultado, você vai escrever qual é a necessidade que eu tenho que suprir. E daí é por ordem, lembra? Podem ter várias necessidades. Começa por ordem. Qual é a primeira? Prioridade. Segunda, prioridade. Terceira, prioridade. Tá? Eu já vou dar exemplo prático disso, fiquem tranquilos. Daí eu vou colocar os critérios. Adianta você colocar o critério de estratégia, resultado e persistência? Transparência, congruência, persistência tem que estar aqui. E resiliência tem que estar aqui, são critérios, tem que estar. Senão o resultado vai demorar. Aí, dentro daquele resultado, para eu suprir aquelas necessidades, qual outra regra eu preciso ter? Foi? Vocês vão ter que assistir esse pedaço depois de novo, tá? Qual outra regra eu tenho que ter? Mas na terceira aula vai ser só fórmula. Qual outra regra eu tenho que ter? Qual que é o meu valor inegociável? Vai lá. E daí, quais são os comportamentos que eu tenho que ter para que eu atinja esse resultado alinhado com valores, com critérios e com necessidade? Fez sentido, gente? Será que eu expliquei bem a fórmula? Só que daí, nossa, tô voltando tudo. Daí a gente tem a fórmula do AR, não tem? Se a gente está com a fórmula do AR bem resolvida, a gente consegue ir para a fórmula do BIM e fazer ela funcionar. Se eu não estou com a minha autorresponsabilidade em ordem, com o meu amor próprio, com a minha autoestima elevada, com o meu nível de capacidade, de merecimento, de aceitação, de perdão resolvido, eu vou sentir que eu estou patinando na vida para algumas coisas. Porque você concorda comigo que para cada área da sua vida tem um resultado que você quer? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tonto, tá? Pode ser que nesse momento o resultado que ele queira é dormir. Mas qual é a necessidade dela, ela suprir que ela precisa dormir, para ela conseguir dormir? É finalizar a aula 3. Qual é o critério para ela finalizar a aula 3? Ela ser transparente, congruente, persistente, resiliente
e ter estratégia, porque ela está me ajudando aqui. Qual é o valor inegociável da Eli? Não sei, ela deve saber. Lógico que eu sei, né? Mas deixa ela responder. Aí, qual que é o comportamento que ela tem que ter? Tomar café, dar um jeito, pôr palito, respirar, levantar, mexer a mão. Entendeu? Tati, levanta e senta para você ver como muda. Então, vocês entenderam, gente? Como funciona o resultado? Então, o resultado que eu quero é atender, vou dar um exemplo para vocês de novo, para ficar claro para vocês. É atender pessoas lá em Londres, em inglês. Tá. Qual a necessidade primeiro que eu preciso suprir? Falar inglês. Qual a segunda necessidade? Eu preciso ter cliente. Qual a terceira necessidade? Criar padrão de cobrança e forma de pagamento. Quais são os critérios que eu tenho que ter para isso? Eu tenho que ser transparente e congruente comigo na minha necessidade de estudo. Senão, não vai. Aí eu já entrei no AR, vocês perceberam? Quando eu falei isso, eu já fui para o AR. É responsabilidade minha aprender inglês, não do outro. Tudo bem? Qual é o meu valor inegociável? É acreditar. Se eu acredito que eu posso atender lá na Inglaterra em inglês, quais vão ser os meus comportamentos? Estudar inglês, praticar inglês, já ir fazendo a outra necessidade que é gerar clientela lá. Tudo bem? Adianta eu querer ir para a Inglaterra se eu não tenho nem passaporte? E normalmente na vida a gente age assim. A gente quer um resultado e a gente não atinge ele porque a gente não supre as necessidades que ele precisa para ser atingido. Então, é assim, ó, eu sempre tive na minha vida o resultado que eu queria ir para os Estados Unidos. Eu sempre queria ir. Queria, não quer mais. Quem queria, não quer mais. Então, a primeira coisa que eu precisava ter feito é alinhar meu padrão de linguagem. Eu quero ir para os Estados Unidos. Agora eu não quero mais. Eu quero ir. Entendeu? Mas eu sempre queria. Primeira necessidade, ter passaporte. Eu tinha. Visto, eu tinha. Mas eu não tinha gestão financeira. Eu nunca consegui guardar dinheiro para ir para os Estados Unidos. Mas eu investi mais de 150 mil reais em curso. Dava para eu ter ido quantas vezes para os Estados Unidos? Falem para mim. Só que vocês percebem que não era o resultado que eu realmente queria? Quando a gente realmente quer alguma coisa, inconscientemente a gente supre as necessidades do que a gente quer. Inconscientemente a gente põe regra para aquilo. Inconscientemente os nossos valores negociáveis aparecem no jogo. Sem a gente perceber. O que a Bia fez? Junto com a ajuda dos meus sensacionais anjos. Joguei isso por uma fórmula, para ficar óbvio e objetivo. Porque agora você põe lá no seu resultado, escreve. Eu vou mandar na quarta aula a fórmula para vocês preencherem. Põe lá, preenche, executa. Põe lá na sua cama. Faz tabela de prioridades e prazos que você precisa cumprir para você. Se coloca na sua agenda. Quanta gente tem agenda aí do externo e não tem nada do interno? Né? Não precisa nem levantar a mão. Tá? Fez sentido, gente? Então, preste atenção. Agora eu senti raiva. E eu senti raiva por quê? Porque eu sei que vocês muitas vezes não atingem resultados pelo motivo de incongruência com vocês mesmos. Pelo motivo que vocês não têm critérios e regras de comportamento para a vida de vocês. Todo mundo tem que seguir as regras, mas vocês não seguem as regras. Quando diz respeito é interno, para você. Esse é o ponto-chave. Esse é a cereja do bolo do AR. Dúvidas? Ó, Tati, que tela mais linda para você agora. Dúvida, gente? Querem falar alguma coisa dessa aula para mim? Me deem feedback, por favor. Essa aula eu até suei. Bé, com a aula eu fui conseguindo preencher lá
A raiva, a tristeza, a gente vai lembrando, né? Uhum. E para mim, assim, eu vejo como pontos positivos são sentimentos que é difícil eu sentir, mas acontece. Como não, né? Uhum. E aí, ouvindo você falar, assim, os pensamentos vão desembaraçando, porque realmente nossa aula de hoje foi muita coisa que a gente precisa analisar bastante como é que quais são as atitudes diárias. Sim. Não sei, pelo menos para mim foi assim, né? Nossa, tem pergunta que eu falo, mas eu tenho essa atitude no dia a dia, acontece mesmo comigo? E aí pensando, você fala, não, acontece. Mesmo que sejam poucas vezes, mas acontece, né? Sim. É isso, Tati. Sensacional. Acontece. Essa aula de hoje, só para completar o que você falou, Tati, é assim, gente. Lá no negócio do AR, tava que eu ia falar de níveis neurológicos. Mas não tem como a gente falar de níveis neurológicos, eu cheguei nessa conclusão com essa aula, sem a gente ter total consciência das nossas emoções. Porque os níveis neurológicos nada mais são do que o passo mais fundo para as emoções, tá? Então, o AR, quando eu montei lá, eu falei para vocês que podia ter diferente, que ia poder ser diferente. Não tem como a gente falar dele, porque é muito, muito, muito forte. Mas emoção, na minha visão, é que toda a experiência que eu estou tendo, é onde todos nós estamos pecando. Nas emoções, no nome das emoções, na consciência da tomada do que acontece no nosso dia e principalmente nos critérios que a gente coloca na nossa vida. Principalmente. E assim, eu vou dar um feedback, um exemplo para vocês bem rapidinho, tá? A gente já vai tirar a nossa foto, que é assim, ó. Eu coloquei um critério para mim de congruência que eu não ia mais entrar em estado de julgamento. Eu não ia mais julgar o outro, mesmo que o outro seja incongruente, mesmo que eu não concorde com o que o outro faça, principalmente os que estão ao meu redor. Eu não iria mais julgá-los. Então eu coloquei uma âncora na minha mente que se alguém, ou se eu começasse a falar de alguém no estado de julgamento, automaticamente eu ia lembrar de eu falando para mim, Bea, não, cala a boca. A Eli tá de prova aqui. Eu fiz isso essa semana umas 5 vezes. Então, para que eu vou julgar o outro? Aquilo não nasceu dentro de mim? Por que aquilo me incomoda? Por que eu tô falando aquilo? Se eu tô falando é porque tá me incomodando. Da onde nasceu isso? Né? Nasceu da raiva de eu não ter afeto? Porque normalmente o julgamento nasce disso. Nasceu da tristeza de eu não ter afeto? Tem duas emoções ligadas. Porque você concorda que você só vai julgar o outro que realmente fez alguma diferença na sua vida, de bem ou de ruim? Você não vai julgar aquela pessoa que, não tem significado nenhum na sua vida, cara. Faz sentido? Então, eu montando essa aula, eu até falei para ele, né? Eu acabei de montar ela ontem. E eu falei para ele, aí ele falou, nossa, mas você vai acabar hoje? Eu falei, eu não tô pronta para acabar essa aula. Porque quando eu fiz ela e fiz emoções, eu fui trabalhando isso comigo. Eu falei, não, precisa estar congruente para eu passar isso para vocês. Ele, eu fiz isso, não fiz várias vezes. E eu falava para ele, não faz isso não. Não precisa julgar ninguém. E daí eu comecei a ajudar ela também a sair desse estado. Porque como eu tô congruente comigo, eu consigo ajudar o outro. Mais feedbacks? Vamos tirar a nossa foto? Mais feedbacks? Para a gente finalizar? Então, foto. Sorriso. Espera aí. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou printar a tela, vai. 1, 2, 3 e... Aí, só vou mandar para ver se deu certo, tá? Porque da outra vez eu fiz isso e não rolou. Deu certo. Sensacional. Mais alguém quer falar? Quem não quiser falar, pode sair, mas presta atenção. Me mandem a resposta da pergunta 16 e 17 no meu celular, por favor, tá? Por favor, eu preciso saber disso para montar a última aula, tá? Quem não quiser falar mais nada, desejo que vocês tenham uma excelente noite de sono. E presta atenção, fecha o olho e dorme, Tati, até a meia-noite, tá bom? Até meia-noite e meia, dá tempo de se recuperar.
Bia, Tenho eu medo de acho não que acordar. Quê? Tenho medo de não acordar, engata o sono e vai embora. Não, não pensa não. Pensa que você vai dormir essas 3 horinhas, vai te recalchutar inteiro. Recompor. E vai que vai. Pensa assim Tá que vai bom. dar mais certo. Beleza. Obrigada. Boa noite. Fala, Neuzinha. eu acho assim que a maior dificuldade que a gente tem é a aceitação e nomear, sabe? Assim, nomear ainda é bem complicado, pelo menos para mim. É complicado porque a gente não aceita o que a gente sente. Sim, sim. Por isso que é complicado. Tudo bem aí, Ná? Boa noite, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo bem, Miriam? Pode falar. Peraí. Tá desligado o seu microfone. Agora foi. Foi? É que são muitas emoções, né? E com tudo isso, a gente vai fazendo um pacote tão grande no dia a dia da vida que tem hora que fica muito complicado a gente separar tudo. Tanto que naquela nossa conversa lá na análise, eu falei assim, para mim falar de mim é difícil. Então é difícil analisar todos os processos para tudo isso. Sim. É difícil. Ser congruente comigo é complicado, porque eu tenho meus estágios de estourar repentinamente para tudo. Mas é porque você não é congruente com você. É. A partir do momento que você for mais congruente com você e fizer mais as coisas por você, esse nível de explosão ele diminui. Porque a explosão nada mais é do que uma resposta inconsciente de que você não está congruente com você mesma. Daquela nossa conversa para cá, eu comecei a serenar mais. Assim, eu estou ouvindo mais. Então eu estou conseguindo me reconhecer um pouco mais. Que bom, sensacional. E faça mais coisa por você, sabe? Exemplo tonto, às vezes eu gosto de fazer crochê, sei lá. Alguma coisa, tipo, só você que não precisa ficar pensando em nada. Faz aquilo 1, 2 vezes por semana. Você vai ver como o seu nível de explosão ele já diminui. Legal. Tá bom?